Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários e senhores assessores, boa noite. O Verbo Divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão extraordinária realizada no dia 25 de julho de 2022. Aos 25 dias do mês de julho de 2022, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 15 horas para a apreciação do processo número 65 de 2022, conforme edital de convocação número 3 de 2022. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão ordinária do dia 13 de julho de 2022. Durante a leitura da referida ata, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e ocupou seu lugar no plenário. O senhor presidente, em seguida, colocou a ata da sessão ordinária do dia 13 de julho de 2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 65 de 2022, mensagem do Executivo número 23 de 2022, projeto de lei número 23 de 2022, que dispõe sobre a regulamentação do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, na forma da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, e de requerimento número 10 de 2022. Em seguida, passou-se as pequenas comunicações. Como não haviam oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 10 de 2022, de autoria do vereador Tiago Federico Maia, no qual fora solicitada a urgência especial na apreciação do processo número 65 de 2022. Mensagem do Executivo número 23 de 2022, projeto de lei número 23 de 2022, que dispõe sobre a regulamentação dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, na forma da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou o requerimento número 10 de 2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente, então, declarou que o processo número 65 de 2022 passaria a constar na ordem do dia. O senhor presidente, na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com apreciação do processo número 65 de 2022, com mensagem do Executivo número 23 de 2022, do projeto de lei número 23 de 2022, que dispõe sobre a regulamentação do vencimento dos agentes de combate à saúde e dos agentes de combate às endemias, na forma da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 23 de 2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 23 de 2022, o mesmo foi colocado em discussão. O vereador José Fernando Schaefer agradeceu a presença dos pares à sessão extraordinária, mesmo no recesso dos legisladores, por considerarem a urgência da matéria e com o intuito de garantir aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias o recebimento dos vencimentos e dos valores retroativos no próximo pagamento. O vereador relatou que recentemente conversara com o senhor prefeito sobre a concessão do benefício aos referidos profissionais e emendou que algumas agentes de saúde lhe mostraram que o valor já estava depositado na conta do município. O vereador José Fernando Schaefer destacou que, a partir da referida informação,
o Legislativo não poderia aguardar o término do recesso para analisar a matéria, e acrescentou que acreditava que, como fora uma determinação do Ministério da Saúde, não havia necessidade de regulamentação do vencimento da categoria, ressaltando que atendera à solicitação da Controladoria do município, que não considerara necessária a referida regulamentação. O vereador frisou que, por tal razão, convocaram urgentemente os pares para a realização da sessão extraordinária e aproveitou para agradecer aos legisladores em nome dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O vereador José Fernando Schaeffer lembrou que a regulamentação dos vencimentos era um direito dos referidos profissionais e declarou que esperava o voto favorável de todos os legisladores ao projeto de lei número 23 de 2022. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que a Casa, acima de tudo, existia para atender aquele tipo de urgência, para colaborar com a administração do senhor prefeito e principalmente para apreciar uma matéria de suma importância por se referir à área da saúde. A vereadora argumentou que o aumento na remuneração dos profissionais de saúde colaboraria para a melhoria do atendimento da população gaspariense e parabenizou os legisladores por exercer a sua função. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro relatou que, naquela semana, tivera a infelicidade de ouvir de um munícipe que os legisladores nada faziam, e acrescentou que o comentário surgira em razão de ela não ter seu pedido de recuperação de um banco de uma praça atendido. A vereadora externou sua tristeza com a fala do munícipe, já que a Casa nunca negara auxílio à administração, desde o início do município, e emendou que, durante seus mandatos, sempre colaborara com os prefeitos, assim como todos os legisladores o faziam. A vereadora afirmou que nenhuma divergência de pensamento entre os pares se sobrepunha aos interesses do município e ao objetivo de beneficiar a coletividade e determinada classe de trabalhadores de Levi Gasparian. Em seguida, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou o vereador José Fernando Schaeffer, presidente da Casa, pela convocação da sessão extraordinária durante o recesso legislativo e também parabenizou os pares que compareceram, visto que o objetivo era dar ferramentas de trabalho ao senhor prefeito e à sua equipe. A vereadora lembrou que a função da Casa era fiscalizar o executivo, porém acrescentou que o interesse maior dos legisladores era colaborar para que a administração fluísse e para que o senhor prefeito pudesse trabalhar da melhor forma, o que evitaria questionamentos como o que ouviram no final de semana. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou o chefe do Executivo pela iniciativa do projeto de lei número 23 de 2022 e destacou quanto mais sua equipe estivesse afinada e determinada a realizar o bem comum, melhor seria para o senhor prefeito realizar um bom trabalho, ressaltando que votaria a favor da referida proposição. O vereador Nilton de Oliveira disse que a vereadora Maria Aparecida Ribeiro não precisava agradecer por sua presença à sessão extraordinária para apreciar um projeto de lei que proporcionava benefícios a servidores do município, os quais dedicavam parte de suas vidas aos gasparienses. O vereador externou sua felicidade em analisar a referida proposição e acrescentou que era sempre favorável às matérias que beneficiavam os servidores públicos municipais. O vereador Nilton de Oliveira declarou que os legisladores, no exercício de sua função, eram servidores públicos de mandato, já que a população os elegeram para representá-los. O vereador comentou que ficava triste com comentários semelhantes ao que a vereadora Maria Aparecida Ribeiro relatava e argumentou que as pessoas olhavam sempre o que os legisladores não faziam, ressaltando que muitos indivíduos não viam a dedicação dos integrantes da Casa e o quanto auxiliavam os munícipes. O vereador argumentou que se os legisladores externassem o que faziam de bom para as pessoas, alguns indivíduos diriam que o intuito seria vender a imagem para ganhar votos, e frisou que infelizmente o vereador, assim como algumas outras categorias, ainda era muito mal visto. O vereador Nilton de Oliveira ressaltou que as pessoas desconheciam o tamanho do trabalho e a dedicação dos legisladores no dia a dia, e acrescentou que nos finais de semana os integrantes da Casa estavam sempre em contato com os munícipes, vivenciando um pouco dos problemas de cada um deles. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou que defendera a Casa como um todo em relação aos comentários que os legisladores não... em relação ao comentário
de que os legisladores não faziam nada e afirmou que, quando um secretário municipal deixava de atender a um pedido simples de um legislador, tal atitude não prejudicava somente a casa, mas principalmente o patrão do referido secretário, que era o senhor prefeito. A vereadora ressaltou que o secretário municipal ocupava um cargo de confiança do chefe do executivo, enquanto os legisladores exerciam um cargo de confiança conferido pelo povo, o qual deviam defender. A vereadora relatou que, ao ouvir o comentário do munícipe de que os vereadores nada faziam, alegara que os legisladores não eram os executores das melhorias e emendou que frisara também que as solicitações eram feitas por meio de indicações, que eram documentos que comprovavam que os integrantes da casa conheciam os pequenos serviços necessários no município. Na sequência, o vereador Nilton de Oliveira afirmou que os legisladores tinham que apoiar os servidores municipais e destacou que, naquele momento de crise financeira do país, era muito bem recebido qualquer real aumento no vencimento do trabalhador, que vivia de seu salário e enfrentava várias dificuldades. O senhor presidente, então, colocou o projeto de lei número 23 de 2022 em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente adiantou que na próxima sessão ordinária seria realizada no dia 1º de agosto de 2022. Após o recesso dos legisladores, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Ney de Paulo, Tiago Federico Maia, Milton Mendes Henrique e Diego Simões de Lima Salgado, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama, encerrando a sessão extraordinária dos trabalhos lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, comendador Levi Gasparian, 25 de julho de 2022. Lida a ata, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Consta de mensagem número 24 de 2022. Assunto: concede uma subvenção social no valor de R$100 mil à Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor. Pedido de urgência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter a elevada apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 24 de 2022, que concede uma subvenção social no valor de R$100 mil à Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor. O município de Comendador Levi Gasparian recebeu, através da emenda parlamentar número 2022-3942-0005, processo SEI número 40.040.08.244.0028.2.828.33.90.30.00, valor de R$100 mil destinado ao Fundo de Assistência Social com a finalidade de que o recurso seja repassado à Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor, inscrita sob o CNPJ número 11.383.534.0002-41, com sede na Estrada Cantagalo, número 2500, bairro Fernandes Pinheiro, Comendador Levi Gasparian, Rio de Janeiro. Cumpre ao município, através da Secretaria de Assistência Social, fazer a fiscalização da aplicação do recurso e prestação de contas junto ao Ministério da Cidadania, na forma do plano de emprego do recurso, conforme cartilha de orientação sobre a ação 219G, certo da habitual atuação de Vossas Excelências e seus dignos pares, dispensarão o projeto, que é de grande importância para os servidores do nosso município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares, protege elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 24, de 26 de julho de 2022, concede uma subvenção social no valor de R$100 mil à Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a conceder uma subvenção social no valor de R$100 mil à Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor, inscrita sob o CNPJ número 11.383.534,
2021-0002-41. Concede a estrada Cantagalo, número 2500, bairro Fernandes Pinheiro, Comendador Vigas Paranhã, Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. O recurso disponibilizado por meio de subvenção possui origem em emenda parlamentar específica e direcionada à Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor, inscrito sob o CNPJ número 11.383.534.0002.41. Artigo 2º. A presente subvenção tem a finalidade de viabilizar o custeio e a manutenção do projeto de recuperação de dependentes químicos. Artigo 3º. A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas da utilização do auxílio financeiro mediante documentos que comprovem a correta aplicação da parcela recebida. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto, crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício financeiro, o valor de R$ 100.000 para atender as despesas na seguinte dotação orçamentária. Programa de trabalho 40.040.00.08.244.0028.2.750. Fonte de recursos 660, transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência, natureza da despesa 3.5.50.43, subvenções sociais. Projeto Assistência para Todos, unidade orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social de Comendador Vigas Paranhã, suplementação de R$ 100.000. Total R$ 100.000. Artigo 5º. Demais disposições sobre a presente subvenção serão estabelecidas no convênio a ser firmado entre as partes, atendendo às determinações da legislação pertinente, bem como ao constante no processo administrativo número 4.633 de 2022, relativo à questão. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito. Requerimentos. Número 11 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Vigas Paranhã, requerindo na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssimo do processo número 66/2022, mensagem do Executivo número 24/2022, projeto de lei número 24/2022, que concede uma subvenção social no valor de R$ 100.000 à Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor. Comendador Vigas Paranhã, 1º de agosto de 2022, Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Indicação número 46 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize a construção de academia da saúde ao lado da quadra poliesportiva do conjunto habitacional Luiz Menta Argon. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender aos apelos da população de forma a proporcionar um lugar adequado para o lazer e para a prática de atividades físicas dos moradores da referida localidade. Comendador Vigas Paranhã, 1º de agosto de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Indicação número 47 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que a subscreve os termos regimentais, indica envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize a construção de uma quadra de areia no antigo parquinho da Rua Maria Flores Bela, no bairro Grotão. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações da população de forma a proporcionar um lugar adequado para o lazer e para a prática de atividades esportivas aos moradores do referido bairro. Comendador Vigas Paranhã, 1º de agosto de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Passando as pequenas comunicações, eu convido a vereadora Maria Ribeiro a fazer o uso da palavra. Obrigada, senhor presidente. O motivo que me traz hoje a essa tribuna são dois. Esse me pegou de surpresa, que é essa emenda de R$ 100.000 para essa associação, que eu parabenizo, porque realmente é muito bem-vindo. Eu já tive a oportunidade de estar lá, atende muito bem aqueles que dependem desse trabalho. Inclusive, eu já consegui colocar pessoas lá dentro. E, de qualquer forma, quando você atende uma pessoa, você está atendendo uma família. É uma família, porque é um tipo de problema que atinge família, vizinhos, enfim. Então, está de parabéns, por isso eu pedi no meu requerimento aí a urgência e meu voto é favorável. E o segundo
eu gostaria até que a casa transformasse numa indicação. Semana passada eu tive que ir lá na fábrica, com os amigos lá, para ver o que eu podia fazer. E depois eu até entrei em contato com o nosso secretário Adriano, que de pronto me atendeu, na medida do que ele pôde fazer. Ele mandou a equipe lá. O que está acontecendo lá, senhor presidente, nobres colegas? Lá naquela área embaixo, do lado do clube, tem uma quantidade de animais, cachorro, muito cachorro. Coitado, mas eles estão lá. O que você vai fazer? Só que está criando um transtorno, bicho de pé. Lá teve pessoas que teve que tomar benzetacil. E lá existem pessoas acamadas, pessoas de idade. Porque quem mora ali ainda é aquele povo que trabalhava para a companhia Lanifício e que dali não saíram. Eu não vou falar que eles estão vivendo em extrema miséria, porque eu estaria até ofendendo. Mas a situação não é boa, não. Vou dizer para vocês, é muita sujeira. E tem um galpão do lado, que até se o prefeito pudesse mandar lá a equipe dele, o secretário de obra, o secretário de limpeza pública, primeira coisa que tem que fazer uma limpeza, senhor presidente, mas uma limpeza geral. Os meninos estiveram lá, através do meu pedido que eu fiz para o nosso secretário, e ver o que mais que se pode fazer. Porque o senhor sabe que a endemia do bicho do pé ela é causada por esse tempo seco, porque a chuva mata o bicho de pé. Porque, segundo o que eu sei, o bicho do pé é o macho da pulga, é o pulgo, né? Então, só que ele transmite o tétano, e o tétano mata. Então, eu gostaria de pedir aos secretários da casa que fizessem uma indicação nesse sentido, mas, de qualquer forma, eu vou falar também com o prefeito, eu vou pedir para ele pedir as duas equipes, porque nesse galpão que eu estou dizendo para o senhor, ele está aberto, aí os cachorros ficam muito ali. Então, de repente, uma limpeza, e é um espaço bom, um espaço grande, uma reforma, aproveitar para alguma outra coisa, quem sabe até aumentar o nosso PSF, que é muito pequenininho, passar para aquele outro. Alguma coisa tem que ser feita, senhor presidente. Mas não adianta... a saúde, só com o recurso que ela tem de ir lá e detetizar, eu acho que não é o suficiente. Precisa de uma limpeza geral. Geral. Só me dá uma parte? Pois não. É onde era o refeitório de algumas salas do antigo colégio? Sim, principalmente do lado do clube. Do lado do clube, né? Mas lá é muito mato. Eu não sei hoje dizer para o senhor a quem pertence mais aquela área ali, onde tem aquelas casas que foram, na verdade, feitas para aquele pessoal que vinha de longe trabalhar na companhia, e na maioria eram rapazes solteiros. Mas depois foram construindo família, a maioria já morreu, mas ficou um filho, passou para outro vizinho. Então ali está muito difícil, porque tem pessoa acamada, mas acamada mesmo. Então eu gostaria de fazer um apelo. Para a gente acompanhar também esse trabalho, né? Sim, sim. O primeiro serviço que eu acho que tem que ser feito é uma limpeza. Uma limpeza boa, sabe? Raspar muita terra e muito cachorro. Cachorro lá tem quantidade. Eu acho que a população de cachorro lá está maior do que a de gente. Mas, segundo as informações que eu obtive lá, eu estou falando isso de informações deles, que o pessoal está soltando cachorro lá. É justamente isso. Inclusive, teve um sábado que eu até paguei para resgatar um cavalo que estava cego, todo machucado, com tumor no olho e solto. E, claro, é transmissor de doença, é carrapato, essas coisas todas. Então, eu, juntamente com aquela patinha amiga lá de 3 dias, não, eu tenho um local aqui, então você providencia para trazer. E aí eu aluguei uma carreta que é própria para cavalo e fomos lá para resgatar o cavalo. Mas eu vi muito cachorro e vi outros cavalos. Já teve cavalo que o pessoal abandona e morreu lá também naquela praça. Verdade. Então a gente tem que tomar realmente cuidado com esse Inclusive, tipo de situação, né? Em qualquer medida que o prefeito for tomar em relação a isso, eu acho que ainda tem que ir com muito cuidado. Tem que conversar, porque as pessoas se apegam
né? Na hora que eu estava conversando do lado, eu vi o senhor trazendo uma vasilha e colocando, e os cachorros ali comendo aquilo assim com muita gana. Então, é uma situação difícil, eu sei que é, mas o prefeito, eu tenho certeza que ele vai achar saída. Ele vai achar saída, porque eu estou fazendo aqui a reclamação porque trata-se de pessoas, né? De gente. Então, e a fábrica, o bairro Fábrica é um centro de cidade. Eu acho que lá, por ser um bairro assim quase que totalmente particular, mas moram pessoas lá e a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter esse carinho. Então eu estou pedindo aqui, gostaria que transformasse em indicação para eu poder conversar com o prefeito. Foi até motivo uma vez de muita polêmica que estava aqui em Levi Gasparian, com um cachorro que estava numa empresa e parece que a empresa queria colocar o cachorro para fora, teve denúncia, teve um monte de situações e eu fiz aqui uma indicação sugerindo o prefeito para que construísse um canil municipal. Sabemos que não é fácil e para se cuidar dos animais precisa de veterinários, precisa de pessoas e graças a Deus, aqui em Levi tem muitas pessoas que são apegadas a esse tipo de animais a cuidar. e ajudam a cuidar. Então, vamos reforçar com o prefeito novamente e quem sabe aí, no futuro bem próximo, consiga se construir esse canil e um gatil municipal. Porque talvez, senhor presidente, o caminho é a castração. Porque a gente pode, às vezes o município pode ter um canil, mas na medida em que isso torna-se público, eles começam a trazer os bichos para cá. E depois, aí está arriscado a população ficar muito grande. E o município não tem recurso para cuidar de tantos. Então, precisa fazer um trabalho de conscientização, que cada um na minha família, todo mundo tem um cachorrinho, mas tudo dentro de casa. Tudo cuidado, tudo vacinado, certo? Mas, infelizmente, a realidade é essa. Gostar só não resolve. Tem que gostar e tem que cuidar. Né? Então, fica aqui o meu apelo e eu agradeço. Como não há mais oradores inscritos, eu vou colocar o requerimento 011 em discussão. Em votação, vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Então, vou suspender a sessão por alguns minutos para que as comissões possam se reunir.